novo, me lembro muito do Silvano, entendeu? Do Silvano. Senhor presidente, eu queria hoje agradecer, né, a Secretaria de Infraestrutura, onde foi colocado até uns vídeos, uns áudios aí, né, criticando ali onde o pessoal faz caminhada. E eu estive na secretaria hoje de manhã cedo, conversando lá com o Glaucio Carvalho, e ele me ajudou, né? Eu tenho só que agradecer ele, o que ele fez lá hoje. Ele demonstrou que um funcionário tem que fazer, é trabalhar, e hoje ele mostrou isso lá, entendeu? Ele reuniu a turma lá, cobrou do pessoal e já começou a limpeza lá, entendeu? Então, hoje eu tirei o dia aqui só para agradecer, né, a Secretaria de Infraestrutura e principalmente o Glaucio Carvalho, que brigou junto lá, no bom sentido, né, brigou para o pessoal ir lá limpar. E hoje lá a Albino Santos já está, onde o pessoal faz caminhada lá, ela já está metade da pista liberada e amanhã acaba, se Deus quiser, entendeu? Então, agradecer, né, e mais uma vez, Silvano, você sabe que o carinho que eu tenho com você, né, mas aquelas fotos que eu vi lá, realmente, o rapaz parece com você uns 25 anos atrás. Obrigado, senhor presidente. Anselmo. Senhor presidente, nós estivemos no bairro Olímpio e há uma reclamação muito grande em relação ao itinerário, né? Lá ele vai só até a Avenida São João e não sobe, e a reclamação ela tem se expandido bastante em relação aos moradores daquela localidade. Eu estive hoje no bairro Murilo, estive no aeroporto, enfim, eu acho que toda a cidade, nós já falamos isso, eu acho que voltar a falar disso, né, fica uma coisa meio cansativa, mas infelizmente a nossa cidade está suja demais, né? Não é exclusividade, igual eu estive no Murilo hoje, estive no aeroporto, entre outros bairros daquela localidade. Não é exclusividade daquela região, é exclusividade, né, de mato na cidade como um todo. E, francamente, eu não tenho mais resposta para dar às pessoas na rua. Fica aqui só a minha indignação em relação a não resolver essa questão que é gritante dentro do nosso município. Quero fazer um apelo aqui novamente ao Executivo, que, pelo amor de Deus, olhe para o lado dessas pessoas que tanto necessitam, que são as pessoas carentes. São essas pessoas que o colocou lá em cima. Sem mais, muito obrigado. Jordano. Gostaria de frisar mais uma vez a questão dos psicólogos PSF. Eu vou estar cobrando, vou cobrar isso aqui todas as reuniões, né, até que a gente tenha uma resposta do Executivo em relação aos psicólogos do PSF, devido à saúde mental que nossa população está tendo. A gente está vendo aí inúmeras pessoas que estão com problemas psicológicos, pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando realmente desse trabalho psicólogo, um encaminhamento a um psiquiatra. A gente sabe que existe alguns no Dr. Ovídio, CRAS, mas só que isso não tem resolvido, não tem trazido efeito em nossa cidade. Então, mais uma vez, eu vou frisar, fiz essa indicação aqui semana passada, assinada por todos os vereadores dessa casa, e eu friso isso mais uma vez, que o Poder Executivo ele venha assim a sensibilizar a questão do psicólogo no PSF. É uma questão hoje de nossa saúde em nosso município, dado em vista que é o que foi explanado aqui através da pessoa que usou aqui a nossa tribuna, o clamor que ela fez, o pedido que ela fez. Essa casa, ela não pode ficar omissa a um clamor como aquele, a um pedido como aquele que foi feito. Então, mais uma vez, eu quero frisar essa questão. Eu vou cobrar aqui todas as reuniões até que sim o Poder Executivo ele venha solucionar essa questão em nosso município. No mais, é só. Silvano.
Senhor presidente, boa noite. Tenho que agradecer o Lucim pelos elogios infundados que ele faz à minha pessoa, mas obrigado. Eu quero aqui, senhor presidente, registrar aqui mais uma vez o descaso com o meio rural. Há uns 15 dias atrás, ou 22 dias atrás, eu cobrei, junto à infraestrutura, que fosse arrumadas as estradas de Lages, Marques, Cachoeira, né? E, no entanto, não foi atendido. Eu não sei se essa pessoa que cuida dessa divisão, se ela conhece bem o município de Itaúna, a zona rural de Itaúna, porque não é possível um trem desse. Não é possível, né? Eu acho que o prefeito Lucim falou aqui muito bem outro dia, que o prefeito tem que colocar as pessoas sim para trabalhar, mas coloca a pessoa para trabalhar no local que ela vai desenvolver um trabalho para ajudar ele. No entanto, acho que tem muita gente prejudicando o prefeito. A comunidade de Lages solicitou que fosse lá arrumar as estradas, porque o caminhão de leite não está passando mais, a van escolar não está passando mais, certo? Ou seja, o pessoal de lá, senhor presidente, o pessoal que mora lá, não participou da festa de Semana Santa no Corpo Soldado. Não foi. Porque a festa de Semana Santa ela é celebrada à noite. E não é possível sair de lá. Não há possibilidade de andar à noite na comunidade de Marques e Lages. Certo? Será que esse cidadão que toma conta das estradas rurais, será que ele está andando para o lado de lá? Não? Será que ele está com receio de ir para o lado de lá? O que é que está acontecendo? Certo? Então tem que ser olhado, viu? Cobrei mais uma vez o secretário, tem que ser olhado com carinho, porque o povo da zona rural merece respeito, precisa ser respeitado. E o prefeito tem que pôr uma pessoa que respeite essas pessoas, porque caso contrário eu vou continuar batendo aqui. Tribuna livre. Senhor presidente, eu não estou inscrito aí não? Alex Arthur. Senhor presidente, eu volto a falar da Avenida Albino Santos, no qual o Lucimar cobrou aqui, falou que estão limpando, onde o pessoal faz muita caminhada. A gente vem cobrando no Departamento de Trânsito que desde o 1º de janeiro do ano passado, sobre o tráfego de veículo pesado tem lá, e infelizmente o Departamento de Trânsito nosso que só preocupa com o centro da cidade, só com o centro, com mais nada. Os traffic calm que tem na cidade aí, tá todos apagados, não tem pintura nenhuma, principalmente na nossa região. O vereador Anselmo disse aqui agora sobre Itaúna está suja, realmente está completamente suja. Eu pedalo todo dia pela manhã de Garcias a Campos, onde o ex-prefeito Osmando, parceria com o vice Antônio de Miranda, asfaltou. O mato lá está tomando conta do asfalto. Eu liguei para o Zé Lito, que, diga-se de passagem, está fazendo um excelente trabalho na limpeza urbana, na medida do possível, da dificuldade que está tendo. Aquele jirico que faz esse trabalho tocar lâmina empenada. Então, assim, até quando a população vai esperar para que a administração municipal coloque pessoas sérias e competentes em cada segmento, em cada setor, para que devolva para a população itaunense os impostos, altos impostos que são pagas? Infelizmente, a população não aguenta mais. E nós, os mais próximos da população itaunense, somos cobrados, e com razão. Candidatamos sabendo que seremos cobrados. Então, cobra da gente. A gente vai cobrar de quem? Cumprimento o Zé Lito, que tem feito um bom trabalho na medida do possível. Né? Mas, infelizmente, sem ter os equipamentos necessários, ninguém consegue fazer nada. O vereador Joel disse que também entrou com algumas indicações. Entrei também na avenida na Zeca Vaquim, no bairro Aeroporto, várias avenidas completamente difícil. Fizeram algum tapa-buraco, lá com o Joel aqui, na Zeca Vaquinhas passaram o final de semana passada fazendo tapa-buraco, mas Itaúna ainda está carente de obras públicas. Márcio.
Boa noite a todos. Eu queria usar esse expediente também para falar das minhas indicações e falar que eu solicitei hoje limpeza e capina na escola da Zona Rural de Campos. Durante esse ano, ainda não foi nenhuma vez lá para limpar a escola. Essa indicação e essa solicitação é dos moradores, das mães e dos funcionários da escola, que estão vendo lá o mato crescer e ver as crianças correndo risco lá de ter um bicho e picar as crianças na escola. Estão solicitando limpeza na escola de Campos, na zona rural. E outra solicitação também foi poda de árvores lá na reta de Santanense. A gente sabe que está sendo feito, né, um mutirão de limpeza, que parece que de limpeza está ficando muito a desejar. Mas não dá, alguns pontos da cidade não dá para ficar esperando o mutirão chegar para passar no bairro, não, gente. Eu mesma usei o ônibus, fui pegar o ônibus lá essa semana, e a gente tem que entrar no meio da rua para poder ver se está vindo o ônibus. As árvores estão tapando todo o ponto do ônibus. Solicitando poda e limpeza lá da reta de Santanense com urgência. Que se desloque uma outra equipe que atenda esses pontos que tem uma emergência, né, que tenha urgência, até vir o mutirão da limpeza. Eu queria solicitar também algum funcionário do meio ambiente, ou a Aline, alguém que esteja à disposição, para fazer uma capacitação aos funcionários lá do canteiro de obra, que fica responsável pelas podas de árvores e limpeza. No Centenário, a gente teve um problema lá, porque quando passaram fazendo a limpeza do bairro, fizeram a poda de um ipê, que alguns moradores plantou e cuidavam do ipê com grande carinho, em uma área que era de reserva. Passaram limpando toda a área de reserva, inclusive cortaram o ipê. E no Santa Divisa não foi diferente. Um morador também que tinha plantado 2 árvores lá numa área de reserva, passaram e cortaram a árvore do morador. Então, que alguém capacite esse pessoal para poder orientar eles o que pode e o que não pode ser podado. Otacílio. As minhas indicações também não foram diferentes dos demais vereadores, né? Todo mundo, a gente está reclamando isso aqui toda semana, a questão da limpeza mesmo da cidade, recuperação e etc. Infelizmente, né, alguns vereadores falam aí que a equipe não é boa, mas o chefe da equipe tem que estar atento a isso, né? Porque quem que é o chefe disso? Não adianta a gente ficar culpando a equipe, o chefe tem que tomar providência. Quem que é o chefe geral hoje, né, das equipes todas, dos chefes, dos secretários todos? É o Neider. Então, ele tem que tomar providência, ele está enxergando que a equipe está funcionando. Por que não muda essas equipes, né, gente? Infelizmente. Então, a gente fica falando aqui que o secretário não trabalha, ou que o diretor de capina não trabalha, etc. Então, eu acho que está faltando braço forte, administração, uma boa administração pública, né? A questão da prorrogação, pedido de prorrogação aí hoje, olha, eu tornei a falar que nós eu pedi informação sobre a questão da tributação da taxa de lixo. Aí pediu prorrogação. Essa revisão desses valores da taxa de lixo tinha que ter sido feita em setembro do ano passado, de acordo com a legislação que está em vigor. Se eles me pediram prorrogação, então significa que eles não fizeram. Porque se tivesse feito em setembro de 2017, de acordo com a lei exige, né, eles tinham que ter me mandado isso já. Se pediram prorrogação, acredito que não mandaram, né? Eu gostaria até de sugerir que a gente agilizasse essa questão aí, né? O presidente propôs a gente ver essa questão da taxa de lixo. Eu esperava que isso chegasse mais rápido para a gente começar esses trabalhos, porque de acordo com os levantamentos que eu pedi, a gente conseguiria, a Câmara, a fazer o levantamento sobre isso, mas não chegou, né, no prazo, então eu acredito que eles não tenham, porque se tivesse me mandado hoje, infelizmente. Outra coisa que eu queria falar é sobre o concurso público, que as pessoas estão me cobrando na rede social, na rede social. Eu tive uma informação agora à tarde que parece que foram saneadas todas as questões. Eles me falaram que amanhã, o prazo vence na quinta-feira, mas que amanhã eles vão estar publicando um decreto, a gente aguarda que tenha sido tudo realmente saneado para poder resolver a situação do concurso público, que o prazo vence na quinta-feira. Só isso. Tribuna Livre. Requerente, Hélio Pinheiro da Silva. Tema, acesso secundário à cidade e passarela do Peguaçu.
Boa noite a todos aqui. Boa noite a todos aqui presentes. É uma satisfação estar aqui. E, ironicamente, presidente, eu queria pedir à sua pessoa, a gente poderia dar toda semana fazer um homenageado aqui, pelo menos nesta casa, né? Porque, infelizmente, o interesse político da população itaunense nessa casa praticamente não existe, devido como é feito o trabalho aqui para alguns. Temos alguns vereadores que merecem os parabéns nossos, vereadores merecem parabéns algumas, e assim vai. Aqui temos aqui hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores, 11 vereadores, numa mesa teria 17, 16, salvo 3 que motivaram até eu sair. Então temos 11 vereadores aqui presentes ouvindo minha fala, e a plateia, 2 ou 3 pessoas. Aí mostra total desinteresse da população. Mas o meu motivo aqui não é este, não. Meu motivo é referente aos acessos secundários. Estou aqui com um protocolo que o Hudson Bernardes me passou no dia 30 de maio, que ele encaminhou a Nascente das Gerais. E no dia 7 de julho, isso foi em 2017, a Nascente respondeu. Foi referente a requerimento de passarela do Piaguaçu, da rodovia MG 050, contrato CETOP 007-207, com previsão da obra para ser entregue em janeiro. Estamos em maio, vai completar 1 ano que esse pedido foi lá, porque já está chegando em junho novamente, e nada. Aí eu fico pensando, qual a moral que nós itaunenses podemos falar que nossos políticos têm aqui na casa, com todo respeito? Infelizmente deixa a desejar, porque a Nascente das Gerais é uma empresa que não compra contrato, faz o que quer, do jeito que quer, chega em Itaúna e manda. Eu fico triste de saber, eu sei que tem mãe de família, tem pai de família que está aqui representando o povo de Itaúna nessa casa, está lutando, mas não está sendo devidamente respeitado por essa empresa, que a gente exigiria o maior respeito às nossas autoridades, pois foram eleitos com o voto da população aqui, como nossos representantes, e confiamos no trabalho de todos vocês aqui, esperamos uma resposta positiva. Agora, outro detalhe, agradeço a atenção, viu, Hudson? E outro detalhe, Graus, agradeço a atenção quando me interferiu na minha fala sobre uma licença ambiental, só que o pessoal do DR está brincando com você, não está botando fé em você, não. Eu estive lá no DR, cobrei referente à passarela, que estava parado, não tem ninguém trabalhando. Hoje, antes de vir aqui, hoje pela manhã, fui a Belo Horizonte, passei, não tinha ninguém trabalhando, retornei agora ao final da tarde, não tinha ninguém trabalhando, e foi tudo em horário comercial. Foi 8 horas da manhã, retornei às 14 horas, tinha ninguém trabalhando na área lá. E disseram, não tem licença ambiental liberada, é mentira, quem te falou mentiroso ou mentirosa, tanto faz. Isso foi a palavra que eu tive lá dentro do DR. Liguei para a Nascente, cobrei, mesma coisa, não tem nada liberado. Aí vem a pergunta, pagamos um pedágio caro, R$ 5,80 por eixo, ou R$ 5,80 automóvel, ou 3,10 motocicleta, não vem ao caso. Cumprimos com nossa obrigação de contribuinte e somos obrigados a pagar. Agora, eles não estão cumprindo com a obrigação deles, não. Quem está cobrando deles? Estamos em ano eleitoral, todo dia aparece um deputado dando esmola para Itaúna, porque Itaúna, o que me parece, é uma cidade de mendigo. Por que cidade de mendigo? Todo dia tem uma doação de 50 mil, 100 mil, 500 mil ali, pela grandeza da cidade, pelo número de habitantes que nós temos. A gente não precisa de 50 mil, 100 mil, de um, de outro ali, não. A gente precisa de dignidade, de verdadeiros representantes que olhem pelo povo de sua cidade, de nossa cidade, minha amada e querida Itaúna, que não larga por nada, e respeite nós. Não precisamos de vir deputado. Eu, por exemplo, eu fiz um desafio aqui, foi até o Silvano interferiu, não. O Fabiano Tolentino sempre está brigando. E eu desafiei, me apresente um deputado que entrou contra a Nascente das Gerais nesse trecho de Itaúna. Nenhum deputado entrou. Agora falar, todo mundo fala, tem outdoor aí, todo mundo coloca, todo mundo se autopromove, todo mundo faz sua mídia, sua propaganda, mas na realidade, na prática, não está tendo nada, nada. Agora outra coisa, também questionei no DR, referente à entrada de veredas, a resposta que eu tive, não existe essa entrada, isso é entrada clandestina, mas lá foi aplicado dinheiro público, foi feito calçamento, foi feito melhorias lá, com dinheiro do contribuinte. E não tem sinalização nenhuma lá, não pode pôr redutor de velocidade, e não vejo nenhum projeto, não existe nenhum projeto, pois há uma entrada clandestina ali, irregular. Agora o trecho do Padre Eustáquio, para quem tem que cruzar o trevo Padre Eustáquio, depois Padre Eustáquio rodoviária, está passando a hora a gente
brigar por alguma coisa, uma trincheira, uma sinalização maior, a cidade é grande. O fluxo de automóveis é muito grande. Por Deus, por milagre, não aconteceu na tragédia ainda, mas a responsabilidade de ter motorista de trafego ali em alta velocidade é muita. Às vezes tem motorista que vai cruzar a pista ali, desce carreta com 27 toneladas de minérios, desce automóvel, às vezes tem acidente na BR-381, o trânsito é desviado para a nossa cidade de Itaúna para ir para 0,50, carreteiro de fora que não conhece, desce em total velocidade ali, sem segurança nenhuma. Livre acesso, muitas vezes não respeita o radar é lá embaixo, é no meio do canteiro ali, né, cá em cima. Agora, outro detalhe importante, a iluminação nos pontos de ônibus. A principal entrada da cidade, a Seu Jardim, quem desce ali de ônibus ali, se é uma filha minha, ou se é um pai, se é uma mãe, se é um irmão, ou até de vocês, acho que nós deveríamos ficar preocupados. É escuro ali, não tem segurança nenhuma, e a Nascendas Gerais não faz nada, diz que não tem contrato, não vai fazer nada. E ficou péssimo ali, acesso péssimo, acesso perigoso, não vejo nenhuma melhoria. Perímetro urbano da 050, muito mal sinalizado. E eu recebi um vídeo no Zap, qual o meu amigo Alexandre Campos falou, nem foi ele que me enviou, recebi de terceiros. Eu fiquei satisfeito da visita dele, DR, da vereadora Graucia, e o Lacimar antes aí me chamou ali no cantinho e disse, olha, consegui uma batalha, não só minha, sim da comunidade inteira, que vive ali no Piaguaçu, Vale do Lareia e regiões ali. Consegui um retorno de velocidade para ali. Eu gostaria de receber, igual o último passou um papel timbrado, para eu poder cobrar, porque essa é uma passarela que já faz um ano, com protesto, com rodovia fechada, não tivemos nenhum retorno. Agora imagina esse redutor, vai ter quando? Ano eleitoral, daqui a pouco não pode fazer nada. Aí fica a pergunta, e mais uma vez eu pergunto, o que Matheus Leme tem, que os políticos de lá conseguem, entra na justiça, processa e consegue? O que Itatiaíçu tem que consegue? E o que Itaúna tem que não consegue? Eu respeito todos vocês que estão aqui para nos representar, eu sei do trabalho de alguns vereadores, não vou citar nome não, mas tem as vereadoras que vêm trabalhando muito bem, então 2 ou 3, no máximo 4 vereadores do século que vêm trabalhando bem, mas a gente fica muito a desejar, é muita incompetência nós temos aqui. Alguns deveriam pedir para sair e não voltar mais, ter um pouquinho de vergonha e respeitar o eleitor que os elegeu. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos, e deixa sugestão, vão dar mais homenagem para encher a Câmara, porque o povo não vem não, está cansado. Obrigado. Presidente, questão de ordem, ele citou meu nome, eu posso falar? Presidente, eu vou só ponderar aqui, o Hélio sempre vem aqui com as mesmas reivindicações, que é sobre a MG 050. E eu, desde o início do mandato, tenho feito com isso, acompanhei a Gláucia a convite dela, como eu disse lá no vídeo, e a gente vem lutando, sim, pela MG 050, a passarela mesmo não terminando, fora do prazo, o DR já está buscando a solução junto ao meio ambiente. Eu e a Gláucia ouvimos do setor do meio ambiente lá, a gente estava no próprio setor. Então, essa demora, a gente foi lá cerca de 15 dias, né, vereadora Gláucia? É a memória burocrática que o país vive. Essa casa aqui, para a gente entrar com um projeto e ser votado, demora cerca de 30 dias. Isso é a burocracia que tem que existir para não fazer nada errado. Agora, vereador Hélio, você fala que Matheus Leme, os políticos de lá têm tanta moral, como é que acabou com todos os comércios de Matheus Leme? Vai lá na Formiga Doceira, eles colocaram uma cancela no meio do centro da cidade, aquele viaduto horroroso que enfeiou a cidade, fica parecendo um ponto de até marginal, ficar ali debaixo daquele viaduto. Aqui em Itaúna, em mandatos passados, e aí eu relembro o Osmando e Alneider, que eram líderes políticos de Itaúna, fizeram esse viaduto maravilhoso, que é aquele em frente à universidade, e o nosso trevo aqui da Silva Jardim, completamente diferente daquela fiura que é Matheus Leme. Então, a gente pode não ter força, mas Matheus Leme tem muito menos. Foram investidos aqui em Itaúna, casa de 250 milhões de reais num trevo, primeiro que Divinópolis.
né? A gente teve a obra primeiro que Mateus Leme e primeiro Divinópolis. Eu acho que Vossa Excelência está faltando um pouco com respeito dessa casa. Eu sempre concordo com as reivindicações de todos, mas essa reivindicação sua, além de estar estrangulando o tempo nosso de falar da mesma coisa, você pode ter certeza que todos os vereadores aqui, o Silvano já foi no DR, o próprio 3 já foi no DR, o próprio Lacimar já foi no DR, o Tonzinho esteve comigo no DR no início do mandato passado, eu e o prefeito Neider estivemos no início do mandato passado na Assembleia em uma audiência pública, e existe o atraso sim. Eu, por exemplo, que vou apoiar um pré-candidato a governador, e a Rádio Santana fez a entrevista com ele ontem, o principal ponto que eu irei cobrar dele é a MG 050, que afeta desde Juatuba até São Sebastião do Paraíso. Não é só um problema de Itaúna, quem dera se fosse. E igual eu e a Gláucia falamos lá no dia, nós estamos torcendo por pequenas melhorias, porque nós sabemos que não irão melhorar todo o trecho. Essa é uma bandeira que tem que ser dada em todo o Centro-Oeste, não só no nosso município. Obrigado, presidente. Presidente, só um minutinho. Também citou meu nome? Infelizmente não é permitido à parte. Foi sim, Hélio, assinado o meu, eu até mandei aqui, eu tenho todas as explicações aqui para você, para tirar todas as suas dúvidas. Foi assinado sim um TAC, com um tempo previsto para que eles cumprissem alguma coisa enquanto eles iriam fazer a passarela. A prefeitura aqui não tem culpa, porque a prefeitura não influenciou na passarela, é parte do Estado, e eles estão faltando algumas coisas que deixaram de cumprir, por isso a paralisação. Mas que foi assinado, está aqui. Eu estou com todas as explicações aqui para você, porque se alguém falar alguma coisa com você, você pode ter certeza que não tem ninguém mentindo aqui. Muito pelo contrário, a gente quando fala aqui, a gente tem certeza do que fala. E a respeito ali embaixo da iluminação ali, eu e Alexandre pedimos muito, mas eles nos garantiram que eles não vão fazer, que no contrato não fala que é obrigação deles, então que eles não vão fazer a iluminação aqui. Então quem tem que fazer é a gente brigar mesmo para que a prefeitura consiga a autorização para que ela possa fazer a iluminação, e eu acho que eles também querem fazer isso. Senhor presidente, eu queria fazer o ipsilitz da fala do orador, Hélio Pinheiro da Silva, da Tribuna Livre. Em votação, o pedido de ipsis-literis da fala do Hélio Pinheiro, a pedido do vereador da Lua. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Participação popular. Representante de entidade, né? Entidade Codempasse, requerente Sérgio Machado. Ele mandou uma mensagem aqui, né, justificando que está vindo de Belo Horizonte, está agarrado no trânsito, não deu para chegar a tempo. Cidadãos, primeiro requerente, Rocilda Arcanjo Dutra. Tema, ônibus para o bairro Olímpio Moreira. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu vim aqui hoje na esperança, sabe, porque tem 3 anos que eu estou morando no bairro Olímpio Moreira, que quando eu comprei, disse que seria Santiago. Então, Olímpio Moreira. Acontece que há 5, 6 anos atrás, o ônibus circulou lá, eu não morava lá. E ele deu 2 dias, o ônibus passa dentro lá, não sei onde, quantas casas que tinha lá no bairro. E, bom, tchau, né? Nada. Então, eu estou 3 anos, eu tenho meu cartão cidadão, eu não tenho, eu estou com 64 anos, né? E eu vim pedir, apelar para um coração aí que possa, quem sabe, alguém pôr no meu lugar. Tem jovens que vêm para a escola,
tem gente de toda a idade, né, que está andando a pé, lá do bairro Olímpio Moreira, que é aqui, do lado na Avenida São João, do lado de cima ali, é perto, muita gente já falaram comigo, é pertinho, de carro é 5 minutos, né? Mas eu tenho discitimia, epilepsia, não sei, cai para o chão, rebenta lá para o chão, estou com problema no joelho, não tenho condições de andar. Então, eu vim apelar para alguém, para poder, o que vocês podem fazer por nós? Por mim, igual eu falei, meu marido hoje me chamou daquela moça que morreu um dia atrás aí, porque ela lutava, né? Então eu falei, não, eu estou indo lutar por mim, pedir por mim. Porque, tantas pessoas que eu estou vendo transitar para lá e para cá, a gente não tem condições de vir numa reunião assim, porque não tem ônibus para voltar para casa. Você não tem condições de vir numa celebração, você não tem condições de ir numa festa de aniversário, você não tem condições de ir nada. Se você depender, por quê? Cadê o ônibus? Não tem. Então, o meu apelo é esse. Sabe, para quem puder, se puder fazer alguma coisa por mim, por nós, do bairro Olímpio Moreira. Acredito que todo mundo sabe onde é. Então, é isso que eu vim pedir. E muito obrigada. E desculpa se não for, né? Igual a Glaucia, eu tinha conversado com ela antes. Então, eu agradeço de coração a quem ouviu o meu pedido, o meu clamor, que eu já fiz baixo-assinada, eu já fui em tantos lugares atrás. E estou esperando essa resposta. Tá bom? Muito obrigada e boa noite. Senhores vereadores, eu vou pedir para fazer um comentário. Habitualmente eu não avoco aqui o artigo 27, mas nesse caso específico eu gostaria de fazer, porque o assunto é recorrente. Dona Rosilda, a senhora está coberta de razão, tá? Eu acho que a Autotrans, ela está longe de prestar um serviço com a qualidade que a comunidade itaunense merece. Ela está longe de cumprir o contrato que ela tem com o município, né? Eu havia proposto aqui uma lei que proibiu o acúmulo de funções dos motoristas e cobradores para não expor a população ao risco. E agora, sinceramente, eu tenho que fazer aqui um desabafo também. Me estranhou muito o fato da própria administração entrar com a ADIM, quando isso deveria ter sido iniciativa da própria Autotrans. Sinceramente, além de não fazerem cumprir a lei, né, o próprio município entrar com uma ADIM com algo que é de relevante interesse público, sinceramente, quero deixar aqui o meu desabafo, e eu falei que eu não ia descansar enquanto eu não tomasse as medidas cabíveis com esse absurdo. A senhora está coberta de razão, viu? E a senhora pode ter certeza que todos os vereadores nessa casa aqui são sensíveis à causa da senhora, tá? Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, me permite uma questão de ordem dentro desse assunto? Eu quero falar com a dona Rosilda, que ela tem o nosso apoio. Eu acho que a empresa, nesse sentido, senhor presidente, eu tenho a razão do senhor de fazer a defesa, mas eu acho que a empresa, nesse sentido, está aberta a um diálogo. Acho que é importante a gente sentar, eu me coloco à disposição para sentar com a empresa e propor a instalação dessa nova linha lá, porque no próprio contrato, quando foi feito o planejamento, já estava prevista essa nova linha do Olímpio Moreira. E eu me lembro que na gestão passada, como vice-prefeito, nós conseguimos fazer com que a linha do Morada Nova passasse dentro do bairro Novo Horizonte, um trem que nunca teve. Então eles são muito sensíveis, eu acho que dá para a gente sentar e conversar, só tem o nosso apoio, o meu apoio, já vou buscar entendimento com a empresa, quem mais quiser montar uma comissão de vereadores. Acho que a luta dela em benefício do bairro Olímpio Moreira e os outros bairros estão nascendo ali, e a tendência de crescer ali, tem o Sion, que está crescendo, tem o outro bairro que era Antigo Santiago 2, que está com outro nome diferente. Enfim, eu acho que é uma causa que nós, com muito diálogo, conseguimos resolver. Tem o nosso apoio também. Senhor presidente, posso uma questão de ordem também, na mesma fala? Dona Rosilda, a senhora tem meu apoio também, né? E na fala dela, nós temos que acrescentar também, Tonzinho, na qual eu queria até participar dessas reuniões, nós temos que acrescentar também o bairro, indo para os campos ali nas Peixotas, como é que chama aquele bairro lá?
Godofredo, que é a região do Godofredo, né? Eu também fiquei sabendo, dona Rosilda, que o pessoal desce a pé ali no Cruzeiro, nos Garcias, desce ali do lotação e desce a pé até, né, lá no bairro. Então, quer dizer, é um risco até de vida que o pessoal está correndo, né? Vamos colocar tudo isso aí num pacote e negociar isso com a empresa, tá? Obrigado. Só para finalizar, então, eu quero que a Autotrans tenha a mesma sensibilidade para ir lá e pegar os valores que são referentes ao que eles colocaram na planilha deles, os valores que eram para os cobradores, e conceder o desconto para a comunidade, porque se eles não contratam os cobradores, esse valor não está sendo cobrado deles lá também, eles estão economizando, então eles têm que fazer o desconto na passagem para a comunidade. Pode seguir. Segundo requerente, Lucas Alves Penido. Temos serviços públicos. Lucas se encontra? O grande expediente foi suprimido, né? Queria convidar o Tiago, né, para estar aqui na frente, né, referente ao assunto de defesa civil. O Tiago foi convocado pela vereadora Gláucia para falar sobre os trabalhos da Defesa Civil. Dá só então as boas-vindas, viu, Tiago? O Tiago tem feito um trabalho bacana lá na Defesa Civil. Então eu vou já te dar as boas-vindas, fica à vontade. Tá, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa noite aos senhores e às senhoras que estão me dando essa oportunidade de falar um pouco sobre a Defesa Civil. E é com grande desafio que eu venho fazendo esse trabalho há aproximadamente 10 meses, né, no município, a convite do Dr. Neide Moreira. Queria ressaltar para os senhores que a Defesa Civil foi criada em 2007, mas nunca foi operacionalizada. Então, é uma questão que me induz ao trabalho, né, de colocar ela em prática. Então, aqui tem algumas descrições da minha formação acadêmica. E vou falar bem breve para os senhores, para também não ficar cansativo, né? Sei que são debatidos muitos trabalhos dos senhores aqui e às vezes fica um pouco monótono a minha fala. Então, essa explicação ela foi feita num tiro de guerra também, né? Para que os atiradores tivessem noção do que se trata a Defesa Civil. E quero explicá-la para os senhores o que é a Defesa Civil no nosso município e a importância que ela representa para o mesmo. O que é Defesa Civil? É o conjunto de ações preventivas, né, assistenciais às vítimas. Em momentos de desastre, a Defesa Civil é o órgão que vai gerir esse procedimento, né, invocando também as outras secretarias quando for necessário a intervenção das mesmas. Trabalhando de maneira de maneira preventiva, né, para que possamos obter êxito. Esse é o símbolo da Defesa Civil, né? Esse símbolo é um símbolo nacional. Toda a Defesa Civil é representada por essas duas mãos, né, que representa a proteção perante o Estado. Aqui tem algumas descrições, o que representa cada cor, não vou ficar batendo em cima disso. Isso aqui é uma coisa importante. O que acontece? Para que nós possamos ganhar recursos do governo do Estado, temos que estar com o CONDEC, né, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil ativa. Com ela estando ativa e os seus membros participantes, nós conseguimos buscar e ganhar recursos para deixar a Defesa Civil bem completa, né? O objetivo da Defesa Civil, para que os senhores tenham noção da importância, né? A Defesa Civil, ela trabalha coordenando os trabalhos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, nos momentos de desastre. Então, a Defesa Civil, ela é responsável por gerenciar, né? Gostaria de dizer isso para os senhores, gerenciar essas questões de catástrofes, né? Hoje vemos muito em Santa Catarina, né, as questões de calamidade, onde que às vezes na falta de água, na falta de alimento, na falta de moradia, quem vai fazer o papel para
dar suporte aos direitos desses cidadãos é a Defesa Civil. A Defesa Civil, ela faz parte de uma equipe, não tem como ser somente de uma pessoa. Não desmerecendo o trabalho do senhor, que eu estou substituindo ele na prefeitura, até a presente data, a Defesa Civil ficava somente com uma pessoa atrás do computador e assim ia fazendo os trabalhos, né? E a gente vê que não é isso. É realmente uma equipe multidisciplinar, né, na qual consegue gerir essas questões preventivas antes mesmo dos desastres. Benchmark. Por que eu quis colocar isso aqui? Benchmarking é a busca das melhores práticas do mercado. Quando eu assumi a responsabilidade de chefiar, gerenciar a Defesa Civil, eu quis me inteirar das melhores práticas, né, nas cidades referências sobre a Defesa Civil. E fiquei em treinamento em Belo Horizonte 8 dias, ininterruptos. Fizemos até trabalho de simular uma queda de uma aeronave, como que a gente ia, juntamente com o Corpo de Bombeiros, a polícia, fazer essa intervenção. E com isso foi de grande valia e preocupação, porque o que acontece? Se eu sou solicitado para um morador, né, a casa dele está com uma trinca, uma rachadura grande, expressiva. Se eu vou lá e não aviso o morador que ele corre esse risco, eu estou cometendo um crime de prevaricar. Eu tinha um dever de informá-lo, agir e deixei de agir. E eu respondo penalmente por isso, né? Caso aconteça o desastre, né, a casa cai e a pessoa venha a falecer, eu vou responder por homicídio, né? Tinha o dever de informá-lo ou protegê-lo, né, no estado de direito dele e não fiz. Nesse benchmark, eu pude perceber que a Defesa Civil de Belo Horizonte, ela trabalha com o NAC, né, Núcleo de Alerta de Chuvas. O que é isso? Eu trabalho juntamente com os representantes comunitários. Né, uma cidade organizada tem a sua sociedade também organizada e os membros que representam os bairros também têm que fazer parte, né, interagir desse sistema. Assim a gente pode prevenir e até mesmo fiscalizar as questões de obras irregulares que também posteriormente venham provocar os desastres, né? Eu falo de desastre assim, muita gente pensa que é só a questão dos intempéries, né? A ação da chuva, umidade relativa do ar e tudo. Não é só isso, né? Às vezes uma ocupação irregular, de maneira descontrolada, ela vem colocar futuramente a pessoa em risco e um prédio, por exemplo, desaba, e aí, como que vai fazer? A Defesa Civil é acionada, né? Eu tenho realizado muitas demandas do Corpo de Bombeiro, né? O Tenente Campos vem solicitando para que eu possa fazer a intervenção e às vezes me deparo com uma situação que sai fora da minha responsabilidade, né? Como essa semana mesmo pude perceber um morador que estava com 2 filhas que possivelmente sofreu estupro e a mãe abandonou elas, então tem infringimento de direitos que eu tenho que deixar a Secretaria de Assistência Social informado para que assim possa ser feita assistência àquela família. Então a Defesa Civil não vai só até aqui, ela consegue dar um suporte e alavancar ajuda para as pessoas. Então esse NAC, referência em Belo Horizonte, para vocês terem ideia, tem 408 agentes voluntários, tá? Lembrando, voluntários. Esses agentes são distribuídos, esse é um mapa de Belo Horizonte, né? São distribuídos estrategicamente e assim conseguem, em período de chuva, deixar informado cada cidadão do bairro sobre um possível pancada de chuva ou alguma intervenção que tem que ser feita. Também na Defesa Civil de Belo Horizonte, eu pude perceber o CIMAR. Essas ideias que estão sendo mostradas aqui são ideias que eu penso, juntamente com a autorização que o prefeito Neider Moreira me deu, de estar trazendo e implementando isso também na nossa cidade. Mas durante essa explicação minha, quero deixar os senhores cientes da real necessidade e as dificuldades que a Defesa Civil enfrenta. Não é muito diferente de outros setores, né, da administração. Então, esse CIMAR aqui, ó, são monitorados eventos diversos, né? Isso aqui é o centro de monitoramento, funciona em Belo Horizonte 24 horas. Eu sei que muitos podem perguntar assim, mas Belo Horizonte é muito extenso em relação a Itaúna, tá? Mas
olha, um ganho do governo, né? Um ganho do governo do Dr. Neider. A Defesa Civil, ela tem, toda cidade que tem implementada a Defesa Civil, ela tem que ter o telefone 199, igualzinho tem a Polícia Militar. Estamos na fase final, são 6 etapas para a implantação desse número para atender a população. Então agora estamos na reta final, estamos na última etapa das 6, para que possamos implementar esse telefone emergencial. Né? As necessidades da população, hoje, eu até oriento a cada cidadão a fazer o seu pedido de vistoria, a sua reclamação direto na ouvidoria, porque assim ela pode me fiscalizar, ver se eu estou realmente cumprindo com aquele prazo legal estipulado na ocorrência. Eu acho que tem que ser uma coisa bem transparente, que para a pessoa não ficar sendo totalmente parcial, né? Mostrando a impessoalidade da coisa. Isso aqui é a sede, né? A gerência é feita por esse senhor, Coronel Lucas. Isso aqui é o Coronel Valdir, do Corpo de Bombeiros. Isso aqui é um ex-combatente do Exército. São realmente, é um cargo, em Belo Horizonte a gente não vê como um cargo político, vê como um cargo técnico realmente, que é um setor extremamente técnico. Hoje eu percebo isso. Essas são algumas viaturas, né, que a Defesa Civil possui, que até faço um pedido para os senhores, para que ajude a aquisição de uma viatura que possa atender às necessidades da população, né, tanto em período de chuva. Eu, como responsável pela Defesa Civil, fico com o telefone disponível 24 horas para atender qualquer demanda, seja da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, que tem que fazer essa intervenção entre o órgão executivo, né, ajudando o morador, se ele estiver desabrigado. Conseguir também apoio do setor privado, eu acho extremamente importante, né? Eu acho que a gente sobrecarregar a máquina pública somente com pedidos e não buscar os meios para que a gente resolva a situação é um pouco complicado. O RENA se colocou à disposição numa eventualidade que seja necessário fazer cesta básica. O RENA faz a cesta básica qualquer hora do dia e da noite, ele faz para atender a população. Tem alguns empresários também que não querem se identificar, mas que de maneira que eu me deparei, por exemplo, uma demanda de uma casa que o vento bateu, jogou as telhas longe, e a gente não tinha esse fundo, porque o CONDEC, aquele conselho, ele foi criado há pouco tempo. Então nós não criamos ainda o fundo para que possa ser destinado essa verba. E essa moça, dos seus 30 anos, com 2 crianças pequenas, a mãe com Alzheimer, ficou destelhada. E eu naquela situação, e aí, Defesa Civil, o que você vai fazer? Eu confesso que eu fiquei um pouco desesperado e não me sobrou dúvidas de ligar para um apoio, uma pessoa, um empresário, e falar com ele: estou com essa situação, você quer contribuir, você quer ajudar? Ele falou assim: perfeitamente, estou mandando agora os telhados para poder ajudar essa família. Então, até deixo nas demandas que eu tenho da população, deixo muito claro que a máquina pública não consegue, não pode, por questões do Ministério Público, fazer obras ou fazer qualquer intervenção que seja em lote do particular. O que talvez nós possamos medir esforços como pessoa do povo, né, é realmente pedir apoio a quem quiser ajudar. Então, essas são as viaturas. Parou. Tentar aqui, me virar. Parou. Voltou. Bom, aqui ó, parei nas viaturas, né? Esse é o pátio lá, então a Defesa Civil tem até van, né? No caso emergencial, a gente sabe que as questões de alagamento em Belo Horizonte é alarmante e exige um recolhimento forte, né? Isso aqui é o estoque de colchões, papel higiênico, sabonete, que é preciso fazer. Até estou começando agora com 10 colchões de doação também, para que a gente possa até isso aqui rapidamente, se for necessário, né, utilizar. Até ressalto a necessidade do veículo. Não tenho escolha para qualquer veículo que a gente possa vir adquirir, mas talvez seria interessante uma caminhonete, para que, né, preciso deslocar o colchão, o telhado, essas coisas, eu consiga gerir isso.
As ações iniciadas em Itaúna, né, questões de monitoramento, eu levantei alguns pontos que para mim são áreas de maior preocupação, né, a questão da barragem do Benfica. Se houver algum rompimento ou período de chuva, como que vai se comportar essa água? Cálculo de volume, né, até onde que vai alcançar aqui? Existem casas, moradores aqui, isso, do meu ponto de vista, é interessante. Avenida JK, né, a gente sabe, tem vários históricos de alagamento ali e questões preocupantes. Até teve agora um deslizamento nessa estrada aqui, onde que fizeram uma barreira. Avenida, né, Jovem Soares, aqui a gente não tem problema de alagamento nem nada, né? Então são pontos assim estratégicos que a gente tem que usar até da escola do Exército, né? O subtenente ali do tiro de guerra, tive treinamento no tiro de guerra, é extremamente importante a intervenção dos militares nesse momento, né? Como que é feito o plano de chamada, se caso houver chuva fora do esperado, né? Isso aqui, Córrego da Várzea, também é outro ponto. A gruta era um ponto, né, deslizamento de terra. Existe solicitações de vistoria aqui em algumas casas, barrancos, e etc. Esse aqui, não estou conseguindo enxergar, Ribeirão dos Capotos. Esse aqui também, Ribeirão Joanica, né? Nós deparamos também com problema de assoreamento do Rio São João, uma coisa preocupante, porque o nível atrás do hospital o nível lá é mais alto do que o nível daqui, ó, do Rio São João. Então o que acontece? Se aqui começar a transbordar, lá atrás do hospital já transbordou. E lá a gente tem um barramento também da empresa Itaúna Siderúrgica. Então a gente tem também que fazer essa intervenção com algumas empresas. Então a gente faz essa questão de monitoramento, né? A cidade tem algum plano, eu não posso muito adiantar isso, mas tem planos de monitoramento de câmeras, né? Que eu faço parte do Conselho de Segurança Pública do município e nesse Conselho de Segurança Pública vão ser tratado a instalação de câmeras, né, de segurança. E por que não a Defesa Civil não pode ter lá no CIMAR, né, o Centro de Monitoramento de Alerta de Risco? Por que não eu não posso ter acesso a essas câmeras voltadas para essas áreas de risco? Para que assim eu possa intervir antes mesmo de acontecer o desastre. Né? Lembrando que a maneira preventiva é o maior trabalho da Defesa Civil. Apresentação do tiro de guerra, né? Eu estive lá dando palestra e falando da importância da Defesa Civil e como que nós vamos trabalhar, né? O subtenente havia conversado comigo que a gente nós precisamos marcar o treinamento prático, né? Emergencial, para que no caso sejam invocados os atiradores, né? As ações já iniciadas em Itaúna, atendimentos a ocorrências vinda da comunidade, né? Qualquer membro da comunidade que quiser solicitar uma vistoria da Defesa Civil pode solicitar e deve, primeiramente pelo canal da ouvidoria, né? Depois, posteriormente, pelo telefone 199, né? Que vai ficar disponível para a população de 8 horas da manhã até às 16 horas da tarde, ininterrupto, sem horário de almoço. Então, a população vai ficar coberta em relação a isso. Quero dar publicidade a essa instalação desse telefone. E depois desse horário, qualquer tipo de ocorrência, solicitação, faz no Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros fazendo aquela filtragem básica, se achar necessário, entra em contato comigo e eu faço essa vistoria. Então, lembrando, eu fico disponível 24 horas para atender a população. Mobilização das secretarias públicas e órgãos não governamentais, isso aqui a gente tem que fazer essa intervenção e buscar apoio, né? Me deparei com a Defesa Civil extremamente, por exemplo, colete de apresentação. Eu tenho apenas um colete, eu não tenho ferramentas que deveriam ter a Defesa Civil. Então, assim, isso não é uma falha, é uma necessidade, né? A partir do momento que é criado a operacionalização dessa nova secretaria, vamos dizer assim, que a Defesa Civil em outras cidades é vista como uma nova secretaria, né, que dá suporte, dá apoio. E atendimento e cumprimento de exigências legais. Tudo que está sendo feito por mim está tendo basamento legal. Eu sigo a Lei 2.608, de 2012, que fala sobre a Política Nacional de Proteção e Segurança à Defesa Civil. Então, estou amparado legalmente em tudo. Não estou fazendo nada sem nenhum amparo.
apoio aos desabrigados, né? Então, às vezes, também temos solicitação da Polícia Civil, está sendo construído determinadas abrigo, barraco, aquela coisa, a gente vem fazendo essa movimentação entre as secretarias para solucionar os problemas. A Defesa Civil somos todos nós, né? Somente se a gestão de risco for participativa, articulada e retroalimentada, que pode vir a obter êxito, né? Eu quero passar para os senhores só um vídeo. Esses vídeos são curtos, tá, pessoal? É um vídeo curto só para vocês verem como que uma ação planejada da Defesa Civil pode ajudar a salvar vidas. Esse aqui em Belo Horizonte, a lâmina d'água com 10 centímetros de altura, ela já joga uma pessoa no chão. E de 10 centímetros para 1 metro de altura, em prazo de 4 minutos. 4 minutos ela sai de 10 centímetros e passa para 1 metro. Então, olha só para vocês verem a força da água, né? Essa avenida, tem o nome dela no vídeo, eu esqueci, Avenida Francisco Sá. Volto a frisar, de 10 centímetros a 1 metro em 4 minutos. Nossa! Que isso? O carro ali! Por que não podemos ter esse problema aqui no Rio São João? Por que não podemos ter ele na prainha? Na prainha é até menos intenso como isso, mas no Rio São João pode acontecer isso. Acredito que se chover 3 dias muito forte, realmente vamos ter problemas dessa natureza. Esse outro videozinho rapidinho também interessante. Passei ele na escola de Santanense, estou começando a fazer palestras também para mostrar a importância, né, tentando fazer a inclusão da Defesa Civil dentro da educação, para mostrar a importância da comunidade preparada. Mas em poucos minutos, o refúgio também começou a ficar ameaçado. O telhado desabou, ela ficou sem chão, equilibrada num pedaço de madeira. Do alto veio a ajuda dos vizinhos. A corda alcançou a dona de casa na hora certa. As últimas paredes desmoronaram e Lair saltou para sobreviver. Bom, pessoal, é só esses 2 vídeos que eu queria passar para os senhores e mostrar que a Defesa Civil, às vezes, recebe um chamado de vistoria ali para poder... Ah, meu muro está inclinando para o lado do vizinho, está inclinando para o meu lado e tal, vai cair e tudo. Eu vou lá fazer essa vistoria e, às vezes, me deparo, em 90% dos casos, com briga de vizinhos. Interesse pessoal. E aí, fazendo o estudo pelo Código de Vizinhança, deixa informado quais são as responsabilidades de cada um e informa que o poder público não pode fazer aquela intervenção e que ele tem que buscar os seus direitos
na justiça, né? No caso, se ele achar necessário. Então, a gente se depara com questões de interesse pessoal, mas levando em consideração a vida, né, que é o nosso principal papel, é a proteção da vida, né? A Defesa Civil, nós agentes da Defesa Civil, né, hoje eu estou com apoio de uma secretária apenas, mas a Defesa Civil, somos agentes de proteção, né? Então temos que fazer esse trabalho em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, para que assim possamos fazer um bom trabalho. Apresentei para os senhores aqui algumas coisas que está dentro do meu plano de trabalho, né, junto com o governo do Dr. Neider. Peço aos senhores que o que for possível nos ajudar em relação à aquisição do carro, né, seria interessante, e agradeço aos senhores pela oportunidade, tá? A gente vai poder fazer alguma pergunta para ele? Não, pois Tiago, então eu vou deixar então a palavra aberta para os vereadores, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Otacília. Oi, Tiago, boa noite. Tiago, gostaria primeiro de parabenizá-lo, né, pelo trabalho que você tem feito em Itaúna. A gente tem observado que você tem muita boa vontade e que você tem se dedicado mesmo à Defesa Civil, né, e procurado incrementar o serviço em Itaúna. A gente tem percebido isso, sim, né, que você tem tentado melhorar. E eu tenho certeza absoluta que se tiver boa vontade, né, da atual administração, porque eu gostaria até de perguntar para você, porque eu sei que a gente realmente não tinha, né, uma equipe na Defesa Civil, a gente não tinha veículos disponibilizados. Você também hoje ainda não tem uma equipe, você tem um espaço já, você tem veículos, também parece que falou aí agora que você também não tem ainda veículos, né, disponibilizados para você. Isso. A Defesa Civil equipe você já tem também? Não, a equipe também nós não temos. Eu ganhei a aquisição de um apoio técnico, né, que a secretária que pode fazer a gestão, me ajudar fazendo a gestão desse procedimento na minha ausência, mas essa equipe hoje eu conto com apoios de profissionais multidisciplinares das secretarias. Por exemplo, eu chego numa casa e vejo que fico em dúvida, né, se aquela casa realmente está correndo risco ou não. Aí eu sou engenheiro também, mas não sou engenheiro responsável pela construção civil. Aí eu peço ao engenheiro civil da prefeitura que me auxilie tecnicamente naquela questão. Às vezes, uma demanda de meio ambiente, faço também essa intervenção. Essa equipe diretamente da Defesa Civil ainda nós não temos. Acredito que a partir do momento que o telefone 199 estiver implementado, essa demanda de trabalho vai ser grande e aí vai justificar essa criação dessa equipe de fato. E quem sabe não, daqui a uns anos, poder funcionar 24 horas, né, dentro do... mas o carro é muito importante, sim. O carro é extremamente importante, extremamente importante. Esse é o maior pedido que eu posso fazer para os senhores aqui, a aquisição de um veículo personalizado, né, que tenha giroflex, que possa ser respeitado, tanto como um carro do Corpo de Bombeiros, para fazer um socorro rapidamente àquela demanda ali, que ela tiver. Cláudia? Tiago, eu queria te parabenizar pelo serviço que você está fazendo por Itaúna, te agradecer por você ter vindo aqui explicar. Eu acho isso muito importante, porque a maioria das pessoas não sabem o papel da Defesa Civil, né? E me disponho a tentar ver onde que a gente pode tentar conseguir um carro para você. Okay. Essa semana nós conseguimos um para te falei agora, Magnífica, que vai chegar agora essa semana, o Sávio conseguiu, mas eu vou tentar conseguir para você também. Que bom, tá? agradeço o apoio. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. Joel. Tiago, muito bem-vindo aqui, parabéns pela sua explanação. Eu queria só tirar uma dúvida. Por exemplo, eu vejo algumas construções, né, casas que a gente, à primeira vista, e também uma visão de leigo, a gente vê que ela está assim, com risco iminente. Mas os moradores que ali moram, eles não querem saber de uma ajuda, para eles tão bom, não quer que ninguém ajude. Então, como a gente pode ajudar nesse sentido? A gente tem alguma intervenção, vocês podem ir lá, vocês podem agir nesse sentido, mesmo o morador resistindo e não ele mesmo pedindo
uma ajuda, uma avaliação nesse sentido? Sim, pode. Se você for vizinho ou quiser fazer essa solicitação de vistoria da Defesa Civil por um vizinho que você inicialmente vê aquele risco potencial, você pode fazer a solicitação de vistoria anonimamente. Anônimo, né? Anonimamente, pelo canal da ouvidoria. Assim você consegue, né, igual eu falei, você consegue fiscalizar se aquela sua solicitação vai ser atendida naquele tempo ali. Geralmente é uma semana, 15 dias no máximo. Então você consegue acompanhar. Mas você pode observar inicialmente se a obra tem o engenheiro responsável, né? Se tem uma placa lá com o engenheiro responsável, se a obra está sendo feita de maneira regular ou não. Também você pode não somente solicitar, através do canal da ouvidoria, o trabalho da Defesa Civil, mas a intervenção da Secretaria de Obras, né? Para ver se está dentro da regularidade ali. Senhores, mais alguma pergunta? Hudson. Só fazer uma consideração, a questão da estrutura, né, mencionada pelo... eu acho que talvez a curto, médio prazo, eu acho que deve necessário talvez alterar o organograma, né? Talvez para ter uma equipe mais eficiente, né? Fazer uma alteração do organograma, porque parece que hoje vocês estão ligados, acho que é um apêndice da Secretaria de Governo, né? O chefe de gabinete, salvo engano. Isso. Quero ressaltar que esse trabalho que eu faço até então é um trabalho de gerenciamento, né? Gerenciar um sistema, não é chefiar, né? Chefiar seria pessoas e uma equipe, uma execução, e aqui realmente é um trabalho de gerenciamento. Então, em outras cidades é visto como uma nova secretaria. Talvez eu acho que nem a secretaria, talvez nem tanto, mas um setor... Não, nem tanto, nem tanto. Eu falo assim, a mudança do organograma para a questão de uma gerência está dentro do escopo, né, o que está sendo executado. Né? Hoje, a questão, até no nomenclatura, está como chefe da Coordenadoria de Defesa Civil. E no caso, eu faço trabalhos de gerenciamento, né? Gerenciamento de sistema, de pessoas, de tudo ligado. Mas também a gente pode fazer uma reivindicação depois ao prefeito para fazer essa mudança, e talvez com essa mudança também possa ser que consiga, né, buscar mais recursos, né, para desenvolvimento melhor, né, um trabalho mais efetivo da Defesa Civil. Ressaltando que a questão do Rio São João, que você falou também, esse Rio São João ele só não foi, né, não teve enchente assim, porque em 97 foi feito os gabiões, né, eu lembro direitinho, eu era repórter de jornal, onde foi feito os gabiões em 97, praticamente todas as extensões consideradas na ocasião mais críticas. Isso. Agora precisa fazer a manutenção nessa questão do assoreamento do rio, né? A gente vê que o volume de crescimento de algas ali, de vegetação, de areia, é um trabalho bem complicado de executar, né? Caro, mas deve ser feita essa manutenção periódica, né? Então, neste quesito, nós conversamos com o deputado Reginaldo Lopes e Cristiano Silveira, tentaram que os mesmos, né, intermediam junto ao DR uma draga, mas a gente sabe também, reconhece que é difícil também, em função também do governo, está sem recurso financeiro, né? Certo. Não, porque toda extensão, fazer a dragagem toda a sua extensão, com certeza, ela é muito onerosa. A gente não tem esse valor, né, global. Isso, mas com certeza ela é onerosa. Despende muito recurso. Isso, depende muito. Apenas essas considerações, né? Justamente. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Gleicin. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Há uma rua aqui em Itaúna e essa rua ela tem um passeio muito estreito. E nesse passeio há plantado algumas palmeiras. Essas palmeiras estão bem altas
eu vou estar falando a lei elétrica. E eu procurei por meio ambiente. E eles disseram que não podem fazer nada, porque essas famílias são de propriedade do dono da casa. Porém, se uma família dessa cai em uma pessoa ou em um carro, pode até matar. Tem alguma coisa que pode esta pela beleza de Rio ou não? Entendi. O que acontece? Você pode solicitar a vistoria da Defesa Civil, caso eu consiga identificar um risco eminente de queda dessas palmeiras, ou até mesmo um estreitamento muito grande do passeio, eu vou fazer a notificação para o morador ou, no caso, o órgão público, né, o executivo, para fazer essa intervenção. Se o meio ambiente falar, o meio ambiente avalia só a parte técnica, a questão fitossanitárias da planta, né? Então, a Defesa Civil não trabalha só com isso, trabalha com risco iminente de queda. Não sei se os senhores puderam perceber aquela árvore em frente ao ABC, que foi cortada agora há pouco. Eu solicitei ao meio ambiente que fizesse a avaliação, mas eu já tinha identificado que ela estava correndo risco de queda, que ela já estava podre e tudo. Eu pedi somente um respaldo do meio ambiente para que fizesse essa poda. Pedisse, né, solicitasse o canteiro de ossos fazer essa poda. Se essa poda demorasse mais um pouco, eu poderia exigir a poda sem mesmo a autorização do meio ambiente. Eu vejo que a Lei 12.608, ela me dá essa prerrogativa, né? Não olhamos só questões técnicas da planta. A gente sabe que o meio ambiente preza muito pelo verde, né? E às vezes tem uma dificuldade de fazer essa poda. Mas uma vez que ela apresenta risco iminente de queda e coloca em risco a vida, a supressão total daquela árvore é feita. Existem formulários que foram adquiridos pela Defesa Civil, são formulários que hoje estão em prática na Defesa Civil de Belo Horizonte, que eu tive acesso a esse documento e fiz o nosso para que possamos deixar ciente o morador, né, pelo aquele risco. Até já teve uma intervenção, acho que foi com o parente da Lua, né, da Lua, do poste. Foi. Do poste. Lá no bairro Aeroporto. No bairro Aeroporto. O que acontece? A senhora solicitou a vistoria da Defesa Civil que o poste estava inclinado. Eu identifiquei realmente que o poste estava puxando e tinha um transformador que estava aumentando ainda mais o risco, estava tendo um afundamento também. O que eu fiz? Fui na CEMIG e quis notificar a CEMIG. Eles não queriam receber a notificação. Eu simplesmente, não sei se eu fui corajoso, ao mesmo tempo querendo preservar a vida, né, do morador. Acho que a gente paga caro questão de energia, a gente tem que ser atendido da maneira que devemos. E eu virei para o responsável da CEMIG e falei com ele que eu estaria voltando no outro dia para que ele assinasse aquela notificação para que o poste fosse trocado. Caso contrário, a CEMIG estaria assumindo o risco, se viesse a cair, de uma possível morte. O que eles fizeram? Rapidamente eles assinaram a notificação. Se não quisesse assinar, eu ia fazer uma recusa à notificação, né? Esse documento que eu lavro, ele tem fé pública, é como se fosse um boletim de ocorrência da polícia. Ele tem fé pública e dá segurança ao morador na execução desse trabalho. E foi feito até, o da Lua acompanhou esse pedido meu junto à CEMIG. E realmente estava um perigo de parabéns você ter resolvido lá, porque realmente podia acontecer uma coisa bem grave lá. Silvano. Ô, Thiago, boa noite. Boa noite. Na verdade, nós temos que agradecer sua vinda aqui, né?
Parabéns. É Glaucio o negócio. Solicitou. A gente vê que você fala com propriedade, com conhecimento, e isso aí é muito importante, saber que tem uma pessoa técnica, tem uma pessoa que tem o conhecimento, que fala com conhecimento, com propriedade, né? Então a gente tem que agradecer por você ter vindo aqui, ter dado essa explanação para a gente aqui de como que funciona, como que deve funcionar, o que precisa, porque às vezes a gente pode ajudar e não sabe como ajudar. Você deixou claro aqui que precisa de um carro. Eu tenho certeza que esse carro deve aparecer, né? Então, te agradeço, né? E a gente deve fazer isso aí, né? Com outros diretores, com outros gerentes, convidar eles aqui para que eles façam a mesma coisa que você, falar com essa propriedade, com esse conhecimento, que você está aí hoje, responsável pela Defesa Civil, está falando aqui, está demonstrando para a gente o que é preciso fazer, o que o Neider precisa te dar, o que os vereadores podem te ajudar, né? Então, te parabenizo pelo trabalho, já vi você aí em altas correrias aí, não tinha conversado com você antes, mas parabenizo, te agradeço por vir aqui, fazer essa explanação, falar para a gente o que precisa, o que necessita, o que você pode fazer, o que você deve fazer. Parabéns pelo seu trabalho, sucesso aí, conta com a gente. Beleza, valeu? Eu que agradeço a oportunidade. Viu? Ok, Thiago, muito obrigado por ter vindo, Valeu, obrigado. né? Atender o convite da vereadora Gláucia e por trazer para nós, então, para nos atualizar com relação às iniciativas da Defesa Civil. Boa sorte e muito obrigado. Prossigamos. Comunicações de liderança, são 2 inscritos, cada um tem 10 minutos. Antônio de Miranda. Senhor presidente, vereadores, eu queria cobrar dessa tribuna a questão do concurso público. A Tarsila iniciou ali um procedimento, nós buscamos informação junto ao prefeito e o prazo que o tribunal deu parece estar vencendo hoje, ou, salvo engano, vence amanhã, e a informação preliminar que nós temos é que a comissão instaurada pelo prefeito vai enviar o processo ainda para o Tribunal de Contas. E isso vem prejudicando não só as pessoas que fizeram o concurso, estão na ansiedade de ser, questão de justiça, ser nomeadas para o cargo das quais as mesmas fizeram o concurso público, e o município continua também sendo lesado financeiramente, porque nós já falamos aqui por mais de uma vez que as pessoas que se adentram ao cargo público através do cargo efetivo fica mais barato do que através do contrato. Então nós queremos fazer essa defesa aí em nome dos concursados e esperamos realmente que essa novela termine o mais rápido possível. A outra questão é a cobrança do cidadão, mais uma vez o cidadão Hélio aqui nessa tribuna, senhor presidente, e demais vereadores. Ele tem a razão de cobrar, é morador lá do bairro Santa Mônica, e algumas coisas que ele colocou aqui que a gente não pode concordar, né? Quanto da concessão da Nascente das Gerais, terceirização junto ao Estado, de fato nós faltamos pessoas que nos defendessem junto ao Estado, pessoas que tinham legitimidade para nos defender, que era o nosso deputado à época, Neider Moreira. Ele era deputado, a rodovia é estadual, o contrato era com o governo do Estado, então no projeto inicial da PPP, não constava nem a passarela do bairro Santa Mônica, nem a passarela do bairro Piaguaçu. Foi graças a um trabalho árduo, e aqui eu quero ressaltar o ex-funcionário da prefeitura, Marcelo Menezes, do gabinete, que foi inúmeras vezes ao DR, a concessionária Nascente Gerais, algumas vezes comigo, com o prefeito, e foi muito custo que nós conseguimos incluir a primeira, que foi do bairro Santa Mônica. E depois a segunda. A segunda teve que ter um adendo do CETOP, um adendo financeiro, porque não constava no contrato original da concessão, e nós conseguimos com muita luta. Agora a passarela está lá, a segunda, em fase final, esbarrada numa licença ambiental, né? Eu tive a notícia semana passada do deputado Dirceu Ribeiro, do PHS,
que tem me ajudado muito nesse sentido, batalhado muito nesse sentido. Inclusive, fui lá, eu e o vereador Silvano, tivemos com ele no DR. A notícia última dele é que parece que o Estado não vai inaugurar essa passarela esse ano. O governo nem quer vir aqui, até por questões políticas do momento, enfim. Então, é uma notícia que, ao mesmo tempo que a gente trouxe a notícia que vai fazer e começou a fazer, a gente traz uma notícia triste, que às vezes essa passarela vai ficar lá, esse elefante branco, por alguns meses, até quem sabe por alguns anos. Enfim, então eu gostaria de dizer que nós temos, vários vereadores têm lutado e vamos continuar lutando, né? E o Hélio tem que ter esse conhecimento também do nosso trabalho. Nós somos apenas, nessa questão do Estado, da rodovia, nós somos muito pequenos como vereador para estar conseguindo as coisas de fato, né? E outra coisa, senhor presidente, é a questão lá do Brejo Alegre, né, a luta incansável da vereadora Márcia, é a questão da colocação de uma instalação de uma creche lá para atender aquela comunidade Brejo e Pedra. É uma bandeira que nós resolvemos defender aqui, já iniciamos uma conversa com a secretária de Educação e vamos sempre estar lembrando, estar cobrando para isso não cair no esquecimento e realmente, quem sabe, mais breve possível, aquela comunidade receba essa creche lá para que as mães dos alunos possam trabalhar com tranquilidade, né? Brejo Alegre é uma comunidade realmente diferenciada das outras comunidades rurais, porque realmente conta com várias empresas, né, que geram emprego lá e tendem a crescer, né? Então fique a nossa cobrança mais uma vez. Hudson. Só informar que ontem eu, o vereador Anselmo, o vereador Lacimar, nós estivemos representando a Câmara lá na inauguração, juntamente do SAI com a Copert, da balança rodoviária de aterro sanitário, né, que no valor mais ou menos de R$60 mil investidos, que irá proporcionar uma quantidade, um peso mais preciso, né, dos resíduos, né, destinados a esse aterro. Só isso, obrigado, presidente. Senhor presidente. Alex Arthur. Senhor presidente, eu também faço um pouco das palavras do Antônio de Miranda. A gente sempre respeitou o Hélio vem falar aqui em plenário. Aqui tem vereador de vários mandatos, tem os vereadores novos também, que cada um em seu segmento tem feito um bom trabalho em prol da sociedade taunense, às vezes tem em conjunto. E toda reunião eu venho aqui falar do mesmo assunto. Primeiro, que se a Câmara, se os vereadores aqui não têm poder, não têm autonomia com o governo do Estado, que vai então em Mateus Leme cobrar na Câmara de Mateus Leme, vai na Câmara de Tatião Sul, esquece a Câmara daqui. Eu disse aqui, no que a carapuça serviu, eu acho que a Câmara tem que ter respeito, tem que ser respeitada, né? E a gente respeita ele, merece respeito. Ele falou que a gente deveria de pegar a mala, ir embora e não voltar mais. Quem me pôs aqui não foi ele, foi a sociedade taunense, já pelo 3º mandato consecutivo. Então, assim, eu vou sair daqui, é hora que a sociedade taunense vê que realmente eu não tenho prestado um bom trabalho para a sociedade. Sobre o Veredas, o Antônio de Miranda era o vice-prefeito, calçar lá. Realmente calçar sem autorização do DR, do Estado. Então faz o seguinte, que ele faça uma reunião, e ele não pode falar para toda pessoa do bairro Veredas. Faça uma reunião com todos lá do bairro Veredas, se todo mundo concordar, fecha lá, põe uma cancela lá para o pessoal não passar mais. Pois é, então assim, ele vem aqui e fala que está errado, o pessoal está usando lá, então fecha lá, ué. O pessoal usava sem ter o calçamento, todo ruim. Ele foi embora, com certeza ele está vendo no YouTube, vai voltar aqui, tem que voltar mesmo. Então assim, eu quero respeito, da minha parte eu quero respeito, eu acho que todos também queremos respeito. Né? Eu disse que a Glaucia 3º mandato, Antônio Miranda 5º mandato, da Lua 2º, o Silvano 2º, Anselmo, e os novatos também, cada um tem feito um bom trabalho aqui em seu segmento. E eu acho assim, a pessoa tem que candidatar a vereador para ver seu potencial de voto. Não é chegar aqui e jogar pedra na Câmara Municipal, não. Vem falar que o vereador consegue 50 mil, consegue 100 mil, é esmola para Itaúna. Por que ela está conseguindo para Itaúna? Não sei vir cá e falar que não tem moral nenhuma. Então eu acho que ele tem que respeitar mais a Câmara Municipal, respeitar os vereadores e parar com essa picuinha dele e apontar os dele, então, quem que não deve ficar mais e levar para a sociedade taunense. Faça um jornalzinho igual fez comigo aí no primeiro mandato meu tentando me derrubar e não conseguiram. Aí esse vereador não merece estar lá, de repente ele consegue comover os meus eleitores e a sociedade taunense, eu não estou aqui mais no próximo mandato. No mais é só isso mesmo, senhor presidente. Obrigado. Comunicações parlamentares, Antônio de Miranda. Alexandre Campos.
Glaucio Santiago. Joel Márcio. Otacília. Hudson. Silvano. Senhor presidente, hoje minha assessoria tentou protocolar na casa uma indicação, não houve sucesso devido a uma assinatura, mas eu quero aproveitar aqui o espaço para falar dela. A Rua Gabriel, Avenida Gabriel da Silva Pereira, Avenida Alves de Vergonha. Tem um passeio maravilhoso, uma avenida maravilhosa, porém tem um mato também verdinho. O passeio não tem como usar. Não tem como usar. Sabe? Então eu quero pedir aí os responsáveis pela capina, pela limpeza dos passeios, faça isso para nós lá. A população reclama, a população cobra. Infelizmente, às vezes essas pessoas, esse cidadão, não tem o telefone de vocês, mas tem o nosso. Então faça isso para nós, por favor. E a indicação entra na semana que vem para que seja protocolada. A parte? Quem é? Senhor presidente, rapidinho, eu gostaria de falar, eu sempre falo aqui do vereador Dalu, que sempre trouxe recurso para Itaúna, e nesse mandato também não poderia falar da Gláucia. Ele veio discutir com a Gláucia, que até num tom meio exaustado, chama ela de mentirosa. Olha, a Gláucia nesse mandato conseguiu vários veículos para Itaúna, academia, fora o acesso que ela tem junto ao Estado. Então, parabéns, vereadora Gláucia, pelo seu trabalho, os demais vereadores. E é de tirar o chapéu pelo seu trabalho, é o respeito, é o que os saudosos sempre falam que Bandinho, seu pai, fez para o Itaúna, os seus filhos hoje, todos aí, cada um em seu segmento, o Netinho está lá fazendo um bom trabalho junto ao Estado. E parabéns pelo seu trabalho. Eu acho assim, a gente deve respeito a todo cidadão aqui, mas tem que lavar a boca para falar de sua pessoa. Dá uma parte, Silvano. Alex, eu vou reforçar aqui suas palavras. O cidadão, o orador, fez. Às vezes ele vem, fala, embora o assunto é um só. Agora, tem que haver respeito, senhor presidente. Tem que haver respeito com os vereadores, certo? Tem que haver respeito. E em se tratando de Gláucia Santiago, acho que ele deve muita desculpa para ela. Porque chamar a vereadora de mentirosa, sabe, vereadora? Eu tenho um respeito, um conhecimento pelo seu trabalho enorme, que é enorme. Não vou falar que é o maior, não, um dos maiores trabalhos que tem aqui na Câmara pode ser o da Gláucia Santiago, certo? Então, acho que ele foi muito infeliz. Ele deve procurar e pedir desculpa, mas ele foi muito infeliz, certo? Você quer a parte? Ele depois veio me explicar que ele não falou que eu menti, que a Nascente das Gerais falaram que não havia a assinatura. E eu tenho toda a prova aqui, eu tenho toda a documentação, tudo que eu falo aqui, gente, vocês podem ter certeza que eu tenho atrás de mim as provas que eu nunca minto aqui. Eu acho que errar é humano, a gente pode errar, mas permanecer no erro é burrice. Então, quando eu falo uma coisa aqui, é porque eu tenho certeza que eu já consegui, que tenho certeza que eu tenho as provas para provar o que eu estou falando, tá? Obrigado, Lequim, obrigado, Silvano, mas se Deus quiser, nós vamos trabalhar muito aqui ainda. A gente fica sentido, né? Todas as vezes que o Hélio vem aqui, ele sempre ofende essa casa e ofende os vereadores. Eu não gosto que entre em polêmica, para mim ele pode ofender, pode falar o que ele quiser, para mim não vai fazer diferença. Meu trabalho está aí na rua para a população ver. Inclusive, eu quero anunciar aqui agora, eu nem não ia anunciar não, mas eu acho que eu não posso deixar para... Tomara que ele esteja vendo ali, né? Assistindo ele pelo YouTube. Quero comunicar a ele, né? Que eu recebi um ofício essa semana de mais de 250 mil, mais uma esmola de 250 mil, né, do deputado federal Paulo Abiacchio, e essa visita que nós tivemos lá em Brasília, na qual eu e o Alexandre Campos nós visitamos o gabinete do senador Anastasia, e ele também completou uma esmola para nós de mais 150 mil reais para a saúde, né? Então, resumindo, todas as esmolas que eu já consegui para o município, através de deputados que vêm aqui só, né, para trazer esmola, igual ele disse, eu já consegui aqui beirando uns 2 milhões, né? Eu acho que ele deveria candidatar, vir aqui, né,
e arrumar uma pessoa para trazer esmola para o município, porque vir aqui falar e jogar pedra é muito fácil. Agora, eu quero ver mostrar trabalho, mostrar serviço, né? Sei que ele vai vir aqui, vai falar um punhado de baboseira de mim aqui de novo, mas não tem problema não. Eu tenho que dar satisfação para os meus eleitores, né? E comunicando que mais um recurso para o bairro de Lourdes, completando hoje, né, essa semana, 750 mil reais, né, destinado para o bairro de Lourdes, com compromisso de mais 250 até no meio do ano. Então, podendo ser R$1 milhão, né, de esmola para o bairro de Lourdes, né. Eu tenho certeza que os moradores de lá vão ficar todos, né, super satisfeitos, né, igual já estão, né, mas assim, a gente fica sentindo, né, a falta de respeito que as pessoas, né, que certas pessoas têm com essa casa, sem conhecer o trabalho. Agora, que traga a demanda dele, o que ele quer, né, às vezes ele quer alguma esmola lá para ajudar lá no bairro dele, né, ou gente brigar lá, né, porque tudo, o Alexandre Campos foi feliz demais na fala, na hora que ele disse, né, Divinópolis está lá, eles não conseguiram nada, né, os políticos não conseguiram nada. Nós temos aí o Cristiano, que é um amigão que nós temos, né, vereador lá acho que se não me engano até presidente da Câmara lá, né, que lutou, foi um lutador lá, não conseguiu, quer dizer, acabaram com os comércios aí em Mateus Leme, né, então tem hora que a gente tem que respeitar, né, respeitar essa casa, né, todos aqui têm seu trabalho, todos têm sua história, né, a Glaucia, né, como se diz, trabalha demais da conta, né, a Altacília tem, a Márcia tem o trabalho dela, todos aí que tem, né, então a gente deixar isso aí também, talvez a indignação, né, de ver uma pessoa usar a tribuna, né, e falar umas coisas dessas aqui ofendendo, né, morde a sopra, né, primeiro ele fala, depois ele elogia, ou depois ele xinga, depois elogia, então a gente não sabe o que ele quer, mas é um respeito a ele, nós sempre conversamos tudo, né, o mesmo respeito que eu tenho com ele, eu gostaria que ele tivesse comigo e com essa casa. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador da Lua pediu ipsis literis da fala do cidadão e a Procuradoria vai fazer uma análise minuciosa, né? Se no conceito da Procuradoria isso tiver sido uma afronta, nós temos instrumentos regimentais, né, para fazer aquilo que é necessário. Existem aqui os expedientes que são destinados à comunidade, esta é a casa do povo, natural que as pessoas falem, mas é necessário que as pessoas tenham respeito pela instituição Câmara, pelos vereadores, pelo trabalho dos vereadores, né? E no meu conceito, eu faço um julgamento claro, a cidade está muito bem representada. Eu acho que aqui não faltam pessoas que buscam, né, cada um com as suas qualidades, cada um com os seus contatos, os seus canais abertos, as portas que foram abertas na vida, né, de todos. Isso foi construído ao longo do tempo, então assim, é ruim a gente ter a nossa conduta deteriorada, né, de alguma forma. Então, se porventura a Procuradoria entender que houve excesso por falta, né, do cidadão, é claro que a mesa diretora vai tomar as providências, né, que couberem, mas para finalizar eu quero parabenizar aos vereadores que estão trabalhando muito, que estão cuidando da comunidade como sua comunidade, que vem buscando recursos no governo do estado, no governo federal, ainda sabendo da escassez, ainda sabendo das dificuldades todas que tem, mas não se curvam e vêm trabalhando. Então, parabéns a todos e estamos juntos na mesma causa que é a comunidade itaunense. Senhor presidente, só para completar minha fala, eu não poderia aqui deixar de agradecer aqui o deputado federal Paulo Abiaco, né, que é um parceiro que eu tenho, né, eu tenho uma parceria com ele em 3 anos, né, quer dizer, eu apoiei na eleição de 2015 sem ele mandar nenhum recurso para Itaúna, né, então de 2015 para cá, ele está mandando recursos, né, o compromisso que ele tem de mandar até R$500 mil de recursos por ano, e ele está cumprindo isso comigo, né, cumprindo com a população itaunense, no qual asfaltou o bairro São Geraldo todinho, né,
tentou intermediar outras coisas aí, mas por jogada política, né, a gente não sabe o que é, nós não conseguimos grandes recursos para resolver problemas sérios de Itaúna, sabe? Estava tudo combinado, tudo destinado, acho que todos sabem do que eu estou falando, mas tentou resolver, tentou ajudar o município, não conseguiu por causa do jogo político que infelizmente tem. Então, quero agradecer ao Paulo Biaco e continua, Paulo, mandando essa esmola para nós, que está sendo muito bom e a população de Itaúna agradece sempre. Ok, então, muito obrigado, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público presente, o pessoal de casa, e convocando os senhores vereadores para a nossa próxima reunião plenária, a se realizar no dia 10 de abril. Muito obrigado, boa noite, fiquem todos com Deus.